Olá, pesquisadores. Eu sou o Cláudio, sou professor aqui do Manual. E hoje a gente vai ver um pouco sobre esse pacote incrível que chama Esquisse. Eu sei que todo mundo quer fazer gráficos bem bonitos, impressionar os colegas, impressionar o orientador e impressionar a banca ou o revisor do artigo, quem for. Mas trabalhar com linguagem de programação às vezes não é tão simples no R, e às vezes você modificar algumas características, algumas coisinhas no gráfico pode ficar bem difícil se você não dominar completamente a linguagem do R. Então esse pacote aqui é para você que ainda não é um expert em programação, mas quer fazer bons gráficos. Esse pacote aqui ajuda demais porque ele facilita você a construir um gráfico apresentável, muito bonito, sem dominar muito bem a programação. Então vou mostrar para vocês o passo a passo como usar esse pacote. O nome do pacote é Esquisse e a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar e carregar o pacote. Então vamos lá. Para instalar, a gente pode usar a função install.packages e, entre aspas, aqui, digitar o nome do pacote. Ou a gente pode vir aqui na aba Packages, vir na opção Install e digitar aqui o nome do pacote, Esquisse, ok? Depois é só selecionar para instalar. Vamos rodar aqui o comando, que já está pronto. Para rodar, a gente pode usar o Run aqui em cima ou usar o atalho Ctrl Enter. Ele me deu aqui um aviso falando que eu já tenho esse pacote instalado se eu quero atualizar. E depois, para eu usar as funções desse pacote, eu preciso carregar o pacote. Para carregar, eu posso usar a função Library. Então, vamos carregar usando aqui o comando. Ele executou o comando, então já está carregado o pacote. Agora, a gente vai carregar o banco de dados. Para demonstração desse pacote, eu vou usar o pacote Palmer Penguins, que é um pacote bem famoso aqui do R. Então, eu vou dar aqui o library no pacote para a gente carregar ele. E aí, para eu acessar os dados desse pacote, eu posso usar a função data e digitar o nome do pacote, ou eu posso criar um objeto e atribuir a esse objeto o pacote, tá? Então, assim que eu rodar essa função, ele vai listar aqui no meu environment dois valores. Então, quer dizer que eu tenho dois bancos de dados dentro aqui do pacote Palmer Penguins. Eu tenho o Penguins e eu tenho o Penguins Raw. O Penguins Raw é um banco de dados que ainda não teve nenhum tratamento, então ele é mais rico em informações, mas para a gente, de forma mais didática, a gente vai usar o Penguins, que ele já vem tratado, já vem mais bonitinho, então a gente vai ter menos trabalho para trabalhar com ele. Então vamos selecionar aqui, a partir do momento que eu selecionar, ele já vai aparecer aqui como um banco de dados, tá? E a outra opção é criar um objeto, então eu crio um objeto aqui com o mesmo nome dos dados, Penguins, tá? E estou adicionando aqui o Penguins a ele. Então quando eu rodo também vai aparecer o mesmo banco de dados. Então, a gente tem aqui um banco de dados com 344 observações e 8 variáveis. Então, a gente tem o nome das espécies, são 3 espécies de pinguim. A gente tem a ilha onde foi coletado esses dados, são 3 tipos de ilha. A gente tem o comprimento do bico em milímetros, a profundidade do bico em milímetros, o comprimento da nadadeira em milímetros, o peso corporal em gramas, o sexo de cada um dos indivíduos e também o ano que ele foi coletado. Então, a gente tem aqui uma gama de variáveis que a gente consegue fazer diferentes tipos de gráfico. Agora a gente vai executar o pacote Esquisse. Então, a gente pode usar a função EsquisseR e deixar o parênteses vazio e ele vai abrir. Ou então a gente pode vir aqui no menu Addings, aqui em cima, e procurar aqui dentro das opções o ggplot2 Builder. Eu executar aqui, ele vai abrir uma janela aqui para mim, exterior, onde eu posso fazer várias coisas direto aqui no Esquisse. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem 3 menus aqui, né? A gente tem um menu de importação de dados, um para visualização e um para fazer alguma modificação nesse banco de dados. No primeiro menu aqui, a gente tem de onde eu quero importar esse banco de dados, né? Como que eu quero importar. Então, eu posso importar lá da minha área do R, do meu ambiente lá do R. Eu posso importar de um arquivo externo. Eu posso copiar a planilha de dados, os dados e colar aqui. E eu posso pegar também de uma planilha do Google. E até de algum site oficial, alguma URL que já estiver disponível na internet, eu posso copiar e colar aqui. Então, vocês observem que para usar o Esquisse, eu não preciso nem usar o R em si, né? Eu não preciso importar o banco de dados antes no R, ou fazer qualquer tratamento do banco de dados dentro do R. Eu posso fazer tudo isso aqui já nessa plataforma aqui do Esquisse. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Vamos escolher aqui, né, o nosso objeto Penguins, tá? E ele vai selecionar aqui para gente. E aí eu posso vir aqui na opção View, né, para visualizar. Então ele vai me mostrar aqui algumas informações do nosso banco de dados. Então ele vai me mostrar aqui as variáveis e também as observações. E ele vai me dar algumas informações aqui de cada variável. Então ele fala para mim aqui que a espécies, a variável espécies,
ela foi lida como um fator, né, um factor, e ele me dá mais ou menos a proporção aqui de cada uma das categorias. Então, eu tenho aqui 44% de ADL, 36% de Gento e tenho 0% de valores faltantes. Então, ele me dá aqui um pequeno resumo aqui dos meus dados. Isso é bem interessante para a gente já começar a entender um pouco como que funcionam esses dados. Aqui, nas variáveis numéricas, ele me mostra o valor mínimo, a média, o valor máximo, quantos valores faltantes tem. Então, ele segue mais ou menos esse padrão para todas as variáveis. No menu Update, a gente pode fazer alguma modificação. Por exemplo, a minha variável year, né, que é o ano, ela está aqui como número inteiro. Mas, por algum motivo, eu quero usar ela como um dado categórico. Então, eu posso vir aqui e aí eu posso selecionar aqui uma nova classe. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar ele como factor. E aí eu aplico as mudanças aqui e ele vai transformar essa variável de uma variável para outra. Uma coisa que vocês podem ter observado é que a janela aqui que abriu, ela é um pouquinho menor, né? Então a gente não consegue redimensionar essa janela, a gente consegue arrastar ela, mas a gente não consegue maximizar essa janela, né? Então, para resolver isso, a gente conseguir ter uma visualização completa, eu vou fechar essa visualização. E aí eu vou usar um parâmetro dentro da função esquicr para eu indicar onde eu quero ver o esquiço, tá? Então, eu quero visualizar ele, então eu uso o parâmetro viewer e aí eu indico, entre aspas, que eu quero ver no browser. E aí, então, ele vai abrir como se fosse uma página da internet. Então, indiquei aqui, quando eu carregar, ele já vai abrir aqui como se fosse uma página da internet pra gente. Aí aqui eu consigo enxergar melhor, né? Eu tenho mais espaço aqui para ver as coisas. Então, aqui a gente tem mais espaço para trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui no navegador, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir o exemplo, vamos escolher o nosso banco de dados, não vou fazer nenhuma alteração e vou pedir para importar. Assim que eu importo, pessoal, nessa interface aqui do Esquisse, ele mostra para mim algumas coisas que eu posso fazer. Então ele me mostra aqui um primeiro menuzinho aqui onde eu posso importar um banco de dados, onde ele vai me mostrar o banco de dados e onde eu posso fazer os updates. É basicamente o que a gente viu lá naqueles 3 menus lá antes de entrar aqui, né? Aí ele me dá aqui que eu posso criar, então eu posso adicionar uma variável nova. Aqui eu posso fazer um recorte nas variáveis. E aqui eu posso mudar a ordem das categorias de uma variável que é categórica. Ele listou aqui para mim todas as variáveis que eu tenho no meu banco de dados e com cores diferentes, tá? Então, cada cor aqui representa um tipo de variável, tá? Então, esse laranja aqui é uma variável categórica, ou um factor, ou um fator. E a variável azul é uma variável numérica. E aí, olha que genial que é esse programa. Basta eu pegar a variável que eu quero, colocar no eixo que eu quero e ele automaticamente vai criar um gráfico para mim, tá? Então vocês podem ver aqui que existem vários G1s, né? Então eu vou fazer o meu primeiro G1, que é a minha primeira geometria, minha primeira forma geométrica aqui no meu gráfico. E aí eu quero ver, por exemplo, se tem... Eu quero ver a relação, por exemplo, entre o comprimento do bico e as espécies. Ele já me dá um tipo de gráfico aqui, ele me deu um gráfico de barras, tá? Então, um gráfico de colunas aqui. Se eu selecionar aqui, onde apareceu o gráfico, ele vai me dar outras opções de gráfico. E aí, todos os gráficos que eu posso fazer com esse tipo de variável, ele vai deixar disponível para mim, e aqueles que eu não consigo fazer com esse tipo de variável, ele vai deixar não acessível. Então, por exemplo, aqui eu posso fazer um gráfico de box plot. Criei um gráfico aqui de box plot com as duas variáveis que eu escolhi lá em cima. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, é definir cores diferentes para cada espécie. Para isso, eu posso pegar a variável espécies e colocar aqui em fill, que é o preenchimento. E aí ele vai fazer um preenchimento diferente para cada uma das espécies que eu tenho. Legal, né? Já está ficando um gráfico interessante aqui. E aí eu posso, por exemplo, eu estou vendo aqui a relação entre o comprimento do bico e a espécie. E aí eu posso fazer isso para machos e fêmeas dentro dos pinguins, né? Para ver se tem essa diferença. Então eu posso pegar aqui a minha variável de sexo e colocar aqui nessa opção aqui, Facet. O que o Facet faz? Ele vai criar uma faceta. Então, ele formou aqui um gráfico só para as fêmeas, tá? Então, a diferença do tamanho do bico aqui para cada uma das espécies. E aí também para os machos. E aí aqui ele separou um terceiro grupo, que são os NAs, ou seja, são os valores faltantes. Então, ele agrupou todos os valores faltantes em uma categoria. Mas aí a gente consegue corrigir isso depois. Então, isso aqui são só exemplos de coisas que a gente pode fazer aqui no Esquisse. Eu vou tirar aqui, ó, só para ficar mais simples a gente trabalhar com um gráfico só, a visualização. E a gente tem um menu aqui embaixo com várias opções, tá, pessoal? Que a gente pode trabalhar no gráfico. Então, aqui no primeiro menu, que são as opções, a gente pode trabalhar com a dimensão do gráfico. O quanto que a gente quer de comprimento e o quanto a gente quer de altura do gráfico. Aqui no segundo menu,
a gente tem a opção da gente trabalhar tanto com rótulos como com títulos, então eu posso adicionar um título para o meu gráfico. Subtítulo, aqui no Captions, eu posso fazer uma notinha de rodapé no meu gráfico. Posso mudar o rótulo do meu eixo X. E aqui no Y, eu posso alterar o rótulo aqui do meu eixo Y. E aí, o fio aqui, como eu coloquei uma variável no fio, ele já cria automaticamente uma legenda para mim. Então, eu posso alterar esse rótulo aqui do fio. Mas, olha, se eu não deixar nada, ele vai apagar ali o rótulo e vai deixar só as corzinhas. Outra coisa, a gente pode aplicar aqui uma formatação para cada uma das coisas aqui, tanto do título, subtítulo e dos outros labels aqui, tá? Então, eu posso escolher o tipo de fonte, eu posso escolher o tamanho da fonte, eu posso escolher o alinhamento. Vocês podem observar que está bem alinhado aqui à esquerda. Eu posso centralizar aqui, ou então eu posso alinhar à direita. Então, a gente já tem aqui uma demonstração do gráfico. Aqui. Vocês podem ver que espécies aqui ficou em negrito, aqui ficou em negrito. Já mudamos aqui, deixamos tudo em português. Aqui, nas opções da geometria, a gente pode escolher, por exemplo, uma paleta de cor para aplicar. Então, tem várias paletas de cores aqui, as mais diversas que a gente pode aplicar. Vou manter aqui a do ggplot, que é a escala que já vem padrão, tá? E eu posso também escolher uma cor específica. Aqui no tema, a gente pode aplicar um tema geral aqui na estética do nosso gráfico, né? Então, aqui ele está com esse tema chamado Minimal. E aí a gente tem vários outros temas aqui que a gente pode aplicar, tá? Então, vamos modificar aqui, vamos colocar um tema Classic, né? Ele vai fazer aqui as linhas do eixo Y e do eixo X. Tá? Eu posso escolher aqui a posição da legenda, né? Então, posso colocar a legenda lá em cima, por exemplo, ou colocar ela aqui embaixo. A posição da legenda, se eu quero ela justificada, se eu quero ela mais à direita, mais à esquerda. Posso escolher aqui as opções do texto aqui da legenda. Se eu quero, por exemplo, colocar em negrito, por exemplo, os nomes vão aparecer em negrito, tamanho, o tipo do título, enfim, várias opções aqui da legenda. Por último aqui, a gente pode fazer um filtro, né? A gente tem acesso aos dados aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer um filtro, por exemplo, a gente viu lá que quando a gente seleciona aqui o sexo e põe aqui no Faceit, ele cria uma nova variável aqui que é o NA, né? Olha lá. Ele criou aqui um bloco aqui para o NA. Então, eu posso vir aqui nos dados, vir aqui em sexo, por exemplo, e filtrar e tirar os NAs. A partir desse momento que eu faço isso, a gente só tem agora dois grupos, tá vendo? A gente tem as fêmeas e os machos, tá? Esse tema não ficou muito interessante para esse corte, né? Vamos pegar um outro tema aqui, vamos pegar o light, por exemplo, vai ficar mais interessante. Aí ele fez um quadrinho para cada, né? Então ele fez um quadrinho aqui para as fêmeas e um quadrinho aqui para os machos. Acho que ficou legal. A gente conseguiu filtrar e tirar ali já os NAs, né? E aí eu posso adicionar outras geometrias aqui, né, pessoal? Então eu posso, por exemplo, vir aqui na segunda geometria, por exemplo, e adicionar, por exemplo, uns pontos no meu gráfico. Tá? Então ele adicionou aqui os pontinhos aqui no gráfico, olha que legal. E aí eu posso escolher uma cor para cada um desses pontos. Então eu posso vir aqui nas espécies e colocar aqui em color, e ele vai colorir os pontos aqui de acordo com cada uma das espécies. Olha que legal, tá ficando bem interessante esse gráfico, né? E aí você pode importar esse gráfico diretamente daqui, né? Então a gente pode vir aqui, essa setinha aqui, a gente escolheu o formato que a gente quer baixar ele, até tem mais opções aqui que você pode escolher né? Você pode dar um nome para o gráfico, você pode escolher as dimensões, enfim, você pode escolher o formato que você quer salvar e baixar diretamente daqui. Só que como o próprio nome do pacote já diz, esquice é alguma coisa como se fosse um esboço, né? A gente usa aqui do esquice para fazer um esboço do gráfico. A gente pega esse gráfico depois e faz os ajustes finos usando os comandos no R. E para você que está gostando aqui do esquice, está gostando de tudo isso e quer aprender mais, a gente tem um curso Clube do Pesquisador, que é voltado para você que é pesquisador, que faz pesquisa científica, que está aí na pós-graduação, está no mestrado, está no doutorado, ou está na graduação pensando em entrar já na pós-graduação. É um curso que a gente aborda desde o mais básico do R até o mais avançado, e lá a gente ensina para vocês, tintim por tintim aqui, detalhe por detalhe da programação R, com a ênfase focada para você que quer desenvolver essa habilidade de fazer análise de dados, tá, pessoal? A gente sabe que a análise de dados é super importante, é uma das ferramentas mais importantes para qualquer pesquisador que trabalhe com dados quantitativos. Então, a gente tem lá esse clube de assinatura. Eu vou deixar aqui o link para vocês na descrição. Quem tiver interesse, acesse o link, entra lá, confira o curso. Os planos são a partir de R$ 24,90. Então, é bem acessível, é bem tranquilo. E lá você vai aproveitar para dar uma deslanchada aí na sua carreira acadêmica. Eu tenho certeza que vai ajudar você demais. Então, confira aí depois, vem fazer parte do CDP também. E aí, o pulo do gato, pessoal, aqui
nessa última opção aqui, ó, você já sai com o código todo pronto para você trabalhar no R. Então você pode tanto copiar o código aqui, ou então pedir para inserir lá no R. Então eu vou pedir aqui para inserir, ó. Inserir, vou fechar aqui a janelinha, né? Posso fechar aqui. E aí ele vai inserir tudo aqui para mim, ó. Inseriu todo o script que a gente criou lá no Esquisse. Então eu posso vir aqui, rodar esse script e ele vai aparecer o mesmo gráfico que a gente tinha feito lá dentro do Esquisse aqui no R pra gente. Olha, você vê que legal. E aí a gente tem todo o comando para esse gráfico que a gente criou lá no Esquisse aqui no R. E aqui a gente pode fazer os ajustes finos, deixar esse gráfico ainda melhor e salvar com alta qualidade aqui para a gente usar nos nossos trabalhos. É isso que eu queria mostrar para vocês. O Esquisse é uma ferramenta excelente. Então, imagina só, você que está começando aí a trabalhar com R, está precisando fazer os seus gráficos, imagina você ter que entender e saber cada um desses comandos aqui para você conseguir fazer um gráfico minimamente bom. Então o Esquisse já te adianta toda essa parte, tá vendo? E aqui a gente só vem fazendo os ajustes finos. E se você quer aprender a fazer esses ajustes finos e deixar esse gráfico ainda melhor, mais apresentável, mais publicável, vem para o CDP que lá a gente vai te ensinar como deixar os seus gráficos incríveis. E não só gráficos, né? A gente tem toda a parte de análise de dados, toda a parte de análise multivariadas, análises univariadas, além de ter aulas lá com técnica de escrita, ensinando você a elaborar o seu projeto de pesquisa, coisas que a gente aprendeu ao longo desses últimos 10 anos e que foram muito difíceis de aprender, muito sofridas, e a gente sabe que a pós-graduação não precisa ser sofrida. Então a gente quer que você passe por esse processo sem sofrer o que a gente passou. Então vem fazer parte do CDP. E claro, se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, que isso é muito importante para a gente aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, a gente vai fazer conteúdos para vocês cada vez melhores aqui. Compartilhem com os amigos de vocês e se inscrevam no canal, é de graça, não custa nada e vocês ajudam muito a gente, incentivam muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E a gente te vê na próxima aula.